Opa, tudo bem? Felipe por aqui e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre alguns passos que você tem que seguir sempre que você quiser memorizar com mais facilidade, garantindo que você consiga reter tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você estuda. O primeiro passo que a gente tem que seguir é que nós não podemos confiar no nosso cérebro. Felipe, como assim a gente não pode confiar no nosso cérebro? É que no caso, o nosso cérebro ele cria uma falsa sensação de memorização. O que acontece? Quando nós lemos, quando nós estudamos, assistimos uma aula, não importa, quando nós recebemos alguma informação, essa informação primeiro vai para a nossa memória de curto prazo. E nessa memória de curto prazo que causa essa sensação de que a gente nunca mais vai esquecer. Afinal, você acabou de ler aquela frase num livro. Para o seu cérebro, aquela informação está na memória de curto prazo, beleza, está garantido. Mas não é assim que funciona. Depois a gente tem que consolidar essa informação na nossa memória de longo prazo. Afinal, a de curto prazo, ela dura pouco tempo. Então, o primeiro ponto é não acreditar no seu cérebro. Nós precisamos seguir esse processo de aprendizagem de memorização. O segundo passo que eu recomendo que você aplique é você definir o que é importante. Eu sei que às vezes pode parecer que tudo que você está estudando é importante, mas num texto, numa aula, você consegue identificar quais são os pontos principais. Esses pontos que eles vão ser o gatilho para você conseguir recordar aquilo que você está estudando. Imagina que o seu cérebro ele funciona como se fosse o Google. Como é que você faz uma pesquisa no Google? Você vai, coloca uma palavra-chave ou um conjunto de palavras e ele retorna aquela busca para você. Com o seu cérebro, a gente vai trabalhar exatamente dessa forma. Quando você cria esse resumo, esse arquivo de memorização, para você definir o que é importante, você vai colocar quais são esses gatilhos, quais são essas palavras, essas pequenas frases. Cuidado de você não colocar frases muito longas. Eu vejo que às vezes as pessoas praticamente copiam o conteúdo que ela está estudando. Isso não vai resolver o problema, porque depois a gente vai para uma próxima fase, que nessa fase é importante que você tenha esse conteúdo conciso, ok? E depois que você criou esse ativo seu de memorização, esse resumo do conteúdo que você está estudando, que ele pode ser feito de várias formas, mapas mentais, um resumo mesmo, flashcards, independe da maneira que você vai fazer, mas é importante que você faça e lembre-se que nele tem que ter os conteúdos que são importantes, os conteúdos que eles vão ser o gatilho de memórias maiores. Imagina assim, história do fulano X. Essa história do fulano X vai ajudar você a recordar qual que é aquela história que às vezes foi contada em 10, 15 páginas no livro, ok? Depois disso, você tem que trabalhar uma revisão espaçada desse conteúdo. Lembra que a gente está com essa informação na nossa memória de curto prazo. Como que a gente leva essa informação da memória de curto prazo para o longo prazo? Fazendo revisões. É a única maneira que a gente vai conseguir mostrar para o nosso cérebro o que a gente quer memorizar. E uma dica que eu dou para você na hora que for fazer essa revisão. A primeira você tem que fazer antes de dormir. Então vamos supor que você estudou, leu um livro, independente do material que você estudou, você criou o seu ativo de memorização. Vamos pegar o exemplo que você criou o mapa mental dele. Às 3 horas da tarde, por exemplo, você vai pegar esse mapa mental e vai revisar ele antes de dormir. E por qual motivo que você tem que revisar antes de dormir? Porque é durante o sono que o nosso cérebro ele vai consolidar aquela memória no longo prazo. Durante o sono ocorrem várias funções cerebrais e uma delas é pegar todo aquele conteúdo que você foi exposto naquele dia, não só do que você estudou, mas qualquer coisa, uma história que alguém contou, e ele vai identificando o que ele vai ter que começar a armazenar na memória de longo prazo e o que ele não vai ter que armazenar. Por isso que a gente precisa ter esse resumo, ter esse ativo de memorização. Senão o cérebro vai fazer da mesma forma que ele faz com as outras informações. Ele tenta de forma ali aleatória, da maneira dele, identificar o que é importante ou não. Às vezes algo que teve uma carga emocional muito forte para você, ele vai armazenar com mais facilidade. Outra coisa que no momento você nem tinha foco e concentração naquilo, provavelmente aquilo vai ser esquecido, você não vai armazenar aquilo na memória de longo prazo. Mas agora, com esse resumo, com esse ativo de memorização, fazendo essa revisão no primeiro dia antes de dormir, você já começa a mostrar de forma consciente para o seu cérebro o que você tem que memorizar. Esse passo é extremamente importante, ok? Depois que você faz essa revisão, você está com o seu ativo pronto. Você tem que continuar fazendo essa revisão. Porque quanto mais você repetir para o seu cérebro o que você quer memorizar, o que você quer reter, mais ele vai entender isso e mais ele vai trabalhando e inserindo essa informação na sua memória de longo prazo. E na prática, aqui dentro do nosso cérebro, como funciona? Ele vai criando as conexões neurais responsáveis por aquele aprendizado que você está informando para o seu cérebro que é importante. Veja como que para você
conseguir memorizar tudo que é importante do que você lê e estuda, você tem que seguir essa etapa. Desde o momento que você adquire essa informação, você vai ver o que é importante, você vai criar esse ativo de memorização, que é o seu resumo basicamente, você vai revisar ele antes de dormir, porque é durante o sono que o seu cérebro vai pegando as informações de memória de curto prazo e colocando na memória de longo prazo, e depois você continua esse processo. Felipe, quantas vezes eu tenho que revisar? Depende. Depende muito do nível de profundidade que você quer naquele aprendizado, naquele conteúdo, transformar aquela informação em conhecimento. Informação, memória de curto prazo. Conhecimento, memória de longo prazo. Mas eu recomendo que você faça por 7 dias revisões diárias daquele mapa mental. Lembra que eu falei de você colocar somente o que era importante no seu ativo de memorização? Que eu estou dando o exemplo aqui de utilizar os mapas mentais. Agora você vai entender o motivo. Quando você faz a revisão, você vai fazer uma revisão muito mais rápida. O mapa mental, por exemplo, você pega um livro inteiro, você consegue colocar em um mapa mental numa única folha e depois essa única folha você revisa em 2, em 3 minutos. Agora imagina se você fosse colocar um resumo linear desse livro inteiro, daria de 20 páginas. Quanto tempo você levaria para revisar essas 20 páginas que você fez o seu resumo, o seu ativo de memorização? Por isso que é importante tomar cuidado de realmente, eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil, parecer que tudo é importante, mas por isso que tem que ter esse aprendizado ativo. Você vai ter que colocar esforço e energia para identificando e inserindo aquilo que realmente vai ser o gatilho e realmente o que vai ser importante para você poder revisar, tá bom? Então revisa durante 7 dias diariamente, de preferência você revisa no momento que você tiver com energia, com foco, com concentração. É sempre bom revisar antes de dormir, mas procura não revisar logo antes de dormir, porque aí você vai estar com sono. Então se planeja ali, vamos supor que você durma 11 horas da noite, fazer uma revisão às 8 horas, por exemplo, 7 horas. É importante durante 7 dias. Depois você pula para uma caixa semanal. Aí você vai revisando uma vez por semana aquele ativo de memorização. Mantém por um mês revisando assim. Depois você pode revisar mensalmente, mas aí vai depender de você. Vai analisando como que está esse nível seu de memorização. Porque se às vezes é um conteúdo muito novo, um conteúdo que você não domina nada, provavelmente você vai precisar um pouco mais de tempo. Se é um conteúdo que você já tem familiaridade, já é comum para você, você vai precisar de menos tempo. Então isso é muito relativo de pessoa para pessoa. A única coisa que é certeza, que é a maneira que o nosso cérebro funciona, é que ele precisa dessa revisão espaçada, que é o quê? É você revisar hoje, revisar amanhã e depois revisar na próxima semana. É isso que vai mostrando cada vez mais para o seu cérebro que aquilo que é o que você quer que ele memoriza, aquilo que você quer que ele retenha a longo prazo. Então essas dicas são simples de serem aplicadas, mas é importante que você coloque em prática. Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem é de simplesmente ler um livro, assistir uma aula e achar que por obra do destino o cérebro vai memorizar. E não vai. O que acontece? Minutos depois, horas depois, dias depois, simplesmente aquela informação vai embora e a pessoa fica com aquela sensação de que, nossa, eu não consigo memorizar, eu sou ruim de memória. Mas na verdade, falta só aplicar alguns pontos aí durante esse processo de aprendizagem que ela vai conseguir consolidar na memória de longo prazo. E se você gostou desse vídeo, dá o like, deixa o comentário aqui abaixo falando se você já vai começar a aplicar, o quanto que isso pode ajudar você no seu processo de leitura, de aprendizado e de memorização. E se você quiser dar um próximo passo, aqui abaixo também vou deixar o link do meu e-book gratuito, onde a gente fala de algumas técnicas dessas e de outras técnicas de memorização e de concentração. Um grande abraço e sucesso!